Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado, engrandecido. Mais uma quinta-feira na presença do nosso Deus, né? E nós temos motivos para agradecer e engrandecer a Deus. Primeiro que o calor imenso deu uma cessada, mas também esfriou um pouco a galera, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, tudo está no domínio, no controle do nosso Deus, amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Gênesis, no capítulo 6, é uma passagem já um tanto conhecida, mas o Senhor Deus, Ele é um Deus de transformação, de renovação, e que nos surpreende em todo o tempo. Gênesis capítulo 6, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quero ler alguns versículos que diz assim, no versículo 1, nós vamos ler um pouquinho, depois nós paramos um pouco. Do versículo 1 do capítulo 6 de Gênesis, diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que as escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias são 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e toda imaginação de pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Aleluia. E pensou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé, e Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, aleluia, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, aleluia, viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aleluia, até aqui. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa noite eu quero pedir ao Senhor mais uma vez que a Tua graça, o Teu favor e misericórdia alcance-nos, ó Pai, trazendo-nos, ó Deus, a revelação, o entendimento, o discernimento espiritual a respeito da Tua palavra, para que nós possamos compreender quais são os Teus desígnios, os Teus propósitos,
aquilo que o Senhor deseja e quer falar conosco nesta noite. Que o Espírito Santo da verdade, que não aceita corrupção, possa manifestar a tua graça em cada coração, tirando os tampões dos ouvidos, para que nós possamos ouvir a tua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos, revela em nosso coração, segundo o propósito do nosso Deus, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se puder darmos um tema para essa palavra, para essa mensagem, eu quero dizer para vocês, o tema será: ainda há tempo. Amém? Ainda há tempo. Diante de uma palavra que nós nos encontramos, lemos, diante desse fato, desse acontecimento, nós vemos o próprio Deus olhando para a raça humana, para a sua criação, para aqueles que Ele o criou com tanto amor, com tanta dedicação. E quando Deus olha para o ser humano e começa a ver a corrupção, a maldade, o engano, as coisas que abominam o coração de Deus, a gente vê Deus entristecer ao ponto de dizer que se arrependeu de haver feito o ser humano. De Deus ficar arrependido por causa daquilo que o ser humano se tornou. A sua imagem e semelhança se torna algo perverso, terrível, por causa da contaminação, do pecado, das coisas que lhe sobreviram. O homem corrompe-se de uma forma terrível. E agora Deus se vê em uma situação de criar um projeto para destruir a sua criação, para aniquilar, para tirar aquilo que ele, com tanto amor, ele próprio criou. Porque se nós olharmos para a Bíblia, em Gênesis, Deus forma o homem, o ser humano, soprando em suas narinas o fôlego de vida, e com amor, com alegria, expressa que ali há uma criação, a sua criatura. Só que o tempo passa e o homem vai, após a multiplicação, o homem vai gerando filhas, e de repente nós se deparamos com uma corrupção tão grande. E agora Deus se vê diante de uma situação dele ter que exterminar tanto o homem como os animais. A corrupção, o engano, as coisas más adentraram de uma forma tão grotesca, tão avassaladora na terra, que Deus decide acabar até com os animais. Deus se indigna até com os bichos, não somente com a raça humana, mas também com os répteis, com todos os seres que rastejavam, que andavam sobre a face da terra. Agora Deus fala que ele, olhando para a terra, ele acha um homem justo, que andava com Deus, um homem temente, um varão justo. Agora imagina comigo, igreja, Deus olhando dos altos céus a corrupção, o pecado, o engano, a sua criação, aquele monte de gente, a abominação sobre a face da terra, como infelizmente nós vivemos e vemos nos dias atuais. Até os animais estão em uma perversidade terrível. Se a gente parar para analisar hoje como o negócio virou, até os animais estão corrompidos novamente.
A raça humana voltou a se corromper como antes, ao ponto de até os próprios animais perverter os princípios de Deus, daquilo que Deus determinara na sua palavra. Só que nós vemos Deus agora observando e olhar para a terra e achar apenas um homem. Só que Deus não vê apenas um homem, Deus vê uma geração, uma família. Que Deus, quando Ele olha para Noé, Ele não vê apenas Noé. Deus vê a continuidade ou a continuação da raça humana. Deus se indigna, Deus determina, olha, eu vou destruir, eu vou aniquilar, vou acabar. Porém, eu preciso de uma semente. Eu preciso de um coração justo que continue sobre a face da terra. E Deus olha e encontra um homem. Como é maravilhoso saber que Deus está procurando justos sobre a terra. E isso Jesus declarou, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Isso é uma palavra de ânimo, de esperança, que Deus ainda está procurando, não acabou a procura. Deus ainda está sondando para ver se acha verdadeiros, porque a promessa ainda está de pé, de destruição, de aniquilação, ainda está de pé. Mas, porém, se o Senhor te encontrar nesse tempo, oh glória, maravilha será. Como é bom ser achado por Deus. Como é maravilhoso ser encontrado por Deus. Como é lindo você ser amado por Deus, encontrado por Deus para um propósito, para um segmento, para continuidade. E Deus agora acha este homem. E Deus fala para Noé, Noé, eu estou entristecido com o que vejo na terra, com o que eu vejo sobre a face da terra. O pecado tomou conta, a abominação, as coisas más, a corrupção está tão grande que eu não quero mais essas pessoas. Mas eu me agradei de você e da sua casa, porque Deus não chamou apenas Noé. O que nos traz alegria nos dias atuais é saber que Deus não chamou apenas um. Deus chamou, agradou sim de Noé, que a Bíblia sempre no Velho Testamento, nessa conjuntura, Deus sempre enfatiza o homem, mas quando Deus chama o homem, Deus está chamando homem, mulher, filhos e filhas. E Deus chama Noé, chama-lhe a sua esposa, obviamente, os seus filhos e noras. Porque, imagina comigo, Deus fala, não, Noé, eu vou salvar você e os seus 3 filhos, mas não quero compromisso com mais ninguém. Eu não tenho nada mais a ver com nora, com genro, né? com filho, com neto. Eu não tenho nada com eles. Imagina comigo. Seria injusto, né? Deus não trabalha com injustiça, Deus é justiça. Deus chama Noé e faz-lhe uma promessa, ou um pedido. Noé, construa uma barca. Entrará você, a tua esposa, os teus filhos e as noras, e as tuas noras, mulheres de teus filhos na arca. A família. O Senhor Deus está falando para nós nesta noite, construa a tua arca, construa o teu barco. Ah, pastor, o senhor está louco? Pastor, o que é isso? Não precisa. Precisa, irmãos. Se nós não compreendermos que se nós não construirmos em Jesus a nossa barca de salvação,
entraremos na mesma estatística daqueles que ficaram à deriva naquele tempo. Porque o Senhor nosso Deus faz um convite tão maravilhoso que vocês vão entender. Agora talvez ainda não, no início, no meio da mensagem ainda não. Mas vocês vão compreender que é necessário a gente construir essa barca em Jesus Cristo. Todos os dias. Sabe, todas as manhãs, todos os dias você pregar uma taubinha, bater um preguinho, serrar uma tauba, não sei, cortar uma madeira, tirar algo, fazer algo em prol da sua salvação, da sua casa, da sua família, é construir a arca. É construir a barca em Jesus. Pastor, o sangue de Jesus Cristo é o suficiente. É o suficiente, sim. Jamais direi que ele é insuficiente. Mas só fica aí dizendo aí, o sangue de Jesus tem poder e não faz nada, não se policia, não vigia, não busca, para você entender se há como ser salvo. O que nos salva, o que nos garante a salvação é o sangue de Jesus, sim. Mas o Senhor Deus nos deixa diretrizes para seguir, caminhos para nós seguir. Ou melhor, caminho, né? E ainda vai dizer ainda que é bem estreitinho ainda, né? Aí você já imaginou, irmãos? Você andando num caminho bem estreito, bem apertadinho, e geralmente quando você fala de um caminho, não é uma estrada larga, é um trilho mesmo. Aí tem espinhos, possibilidade de quem tem medo de cobra, de barata, de aranha, de todo tipo de inseto, peçonhento ou não peçonhento. Você vai se deparar com situações por esse caminho estreito que te levará a ter que fazer algo todo dia. Um dia você tem que tirar uma casinha de aranha do meio do caminho para você passar, no outro dia você tem que arrancar um tronco de árvore que está te atrapalhando naquele caminho. No outro dia você tem outro problema diferente, pode encontrar onça, leão, né, pastor? Pode encontrar muita coisa por esse caminho. Construindo dia após dia em Cristo Jesus a nossa barca, pelo caminho estreito que nos conduz à salvação. Quando nós olhamos, Deus fala para Noé, Noé, entra na barca, tu, a tua esposa, os teus 3 filhos e as tuas noras, que eu vou mandar sobre a face da terra um dilúvio para destruir a raça humana. Eu não vou adentrar no mérito dos animais, porque nós já sabemos, a maioria, se você perguntar para as crianças, é perigoso elas citar para vocês ou para nós até o nome deles, né? De tanto que a gente já ouviu sobre essa palavra. Só que a gente precisa entender que às vezes nós conhecemos tanto e não sabemos de nada. Conhecemos muito e não sabemos nada. Aí o próprio Deus determina para ele, olha, Noé, quando você adentrar, eu vou mandar o dilúvio sobre a face da terra. As águas virão de cima, de baixo, do abismo, de todos os lados, como nós vimos a história. Só que algo acontece aqui, irmãos, que me deixa bem integrado, né? Talvez a palavra correta que eu queria não era esta, mas me chama a atenção, é que o Senhor, quando Noé entra ele no versículo de número 16, que diz assim, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vou ler o versículo 15 para a gente compreender. E de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca.
E os que entraram, macho e fêmea, e toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. O que eu quero que vocês tentem gravar ou deixar na mente: o Senhor a fechou por fora. Quando eu disse que ainda há tempo, que se nós darmos um tema para essa mensagem, seria ainda há tempo, ou dá tempo. Por esta razão, porque quando Deus ordena para Noé, Noé, constrói a arca e abetuma ela por dentro, por fora, para que não venha ter vazamento, né? Posteriormente não venha inundar-se ou naufragar-se. Deus dá todas as especificações para Noé. Só que quando chega nessa parte, Deus não fala para Noé: constrói uma fechadura. Deus não manda Noé construir uma tranca, um cadeado, um código extremamente sofisticado que ninguém soubesse, os seus filhos não soubessem, sua esposa, suas noras não soubessem. Deus não faz isso, porque o negócio era com Deus mesmo. Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas aquela também que ele fecha, ninguém abre. O negócio era com Deus. Aí a Bíblia diz que ele, o Senhor, fechou por fora. Que mistério. O Senhor vem, fecha por fora a arca, e agora começa a chuva. Começa a tempestade, começa o dilúvio, as dificuldades, as inundações. E eu imagino muitas pessoas, e a Bíblia relata que havia homens grandes, gigantes, homens fortes, valentes, naquela região, naquele lugar. E nenhum deles tiveram força para romper aquela porta, para entrar dentro daquela arca. Por essa razão que eu disse, ainda há tempo. Ainda há tempo, porque se nós não construirmos a nossa barca em Jesus ou no próprio Senhor, alicerçando em Cristo, na busca da oração, no jejum, na leitura da palavra, na consagração, na dedicação, renunciando os nossos desejos, as nossas vontades, que são inumeráveis. Irmãos, nós poderemos ficar pelo lado de fora no final de tudo isso, loucos, doidos, agressivos, batendo como doidos, como loucos, loucas, tentando adentrar, sem êxito nenhum, sem chance alguma. Se você ler comigo, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 13, versículo 24. O texto diz sobre a porta estreita, mas aqui tem uns versículos chave para a gente entender. Que se verdadeiramente nós não estivermos alinhados, nesse caminho estreito, nessa porta estreita, muita coisa vai acontecer, e vem acontecendo, e a coisa vai apertar. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo de número 13, versículo 24, diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus está dizendo assim: olha, procurai com zelo, com carinho, com amor,
adentrar pela porta estreita. E porta estreita, irmãos, é complicado, né? Quando nós falamos de porta estreita, a gente sente talvez até alguns arrepios na espinha, como diz, né? Como diz por aí, sente alguns calafrios, porque porta estreita tem alguns significados, alguns simbolismos. Porém, Jesus deixa bem claro que existe uma porta ampla, que muitos vivem, querem viver, e até quem está na porta estreita fala assim, olha, eu vou passar para lá, porque do lado de cá tá complicado. Não fala isso não, pastor, fala. Se você lê em Salmos, o salmista Asaf, ele olhou, começou a desejar, a ir pelo caminho largo, pela porta larga. Mas quando ele começou a observar com atenção, ele se arrepende e volta a desejar, a querer estar no caminho estreito e na porta estreita. E nós observando aqui, Jesus está instruindo, entrai pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O duro de tudo isso é esse finalzinho. É procurar entrar, mas ser tarde demais. Não poder. Ser impedido. Não dá mais tempo. Esta é a questão. Hoje nós temos o privilégio. Olha que maravilha. Nós estamos aqui com a porta aberta, né, para cultuarmos a Deus num culto de quinta-feira, um culto da palavra. E até aqui nos ajudou o Senhor, que não há ainda impedimento, não há justiça ainda que vem bater ali e falar, desliga o microfone e sai todo mundo para fora, porque a partir de agora vocês não poderão mais. Mas isso ainda não impede você de adorar a Deus, porque o Senhor diz, estou à procura dos verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Mas nós temos a liberdade de poder ir à igreja, cultuar a Deus, bendizer o nome do Senhor, livremente. Mas muitos não querem, e não estou querendo acusar nem apontar ninguém que não veio e que deixou de vir. Cada um sabe dos seus problemas, do seu compromisso para com Deus. Porém, eu estou querendo dizer que livremente nós podemos estar aqui hoje. Nós temos a liberdade de adorar a Deus. Só que o Senhor diz que muitos procurarão e não poderão. É porque chegará o tempo que vai acontecer em algum momento. Nós vamos ler aqui para nós entendermos melhor. Aleluia! E no versículo 25 diz assim, e quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde sois vós. Aqui a coisa fica feia. A liberdade que nós temos para adorar a Deus, irmãos, para cultuar, seja vir à igreja, seja sentar no sofá da nossa casa, assistir um culto, uma palavra, uma pregação, um louvor, adorar a Deus com liberdade, você também podendo louvar junto, sem que ninguém te denuncie, que ninguém te proíba de nada. A liberdade de você poder falar assim, Jesus, eu te amo, eu quero estar contigo, Jesus é o meu Salvador, nós temos hoje. Só que a Bíblia diz que chegará um momento
que o Senhor Deus vai arrebatar a igreja, vai cerrar a porta. A porta, vamos conjecturar aqui, o Senhor Deus vai fechar como fechou a arca. Da mesma forma que Deus por fora cerrou aquela porta daquela arca, também a porta da salvação será cerrada. E muitos estarão gritando como loucos pelo lado de fora. Deus, Senhor, abre-nos, deixa-nos entrar. Em teu nome, Senhor, eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu falei para as pessoas que o Senhor era bom, em teu nome eu fiz milagres, maravilhas, sinais. Eu te adorei, eu te louvei, eu fiz coisas maravilhosas. E o Senhor dirá assim: de onde sois vós? Eu não conheço-os. O perigo, igreja, da gente andar com Deus. Noé andou com Deus ao ponto de Deus agradar-se de Noé, de salvar sua família. E Deus quer salvar a minha família e a sua família. Esse é o projeto de Deus. Deus não quer salvar apenas um indivíduo. Deus quer salvar a sua casa. Deus tem prazer em salvar, resgatar os seus filhos, teus netos, as tuas noras, a nossa casa em geral. Porque se a Bíblia diz crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, quando nós abrangimos casa, nós pegamos todos os nossos que vêm após nós. Quem já morreu é outra história, viu, irmãos? Tá? Não mistura coisa aí não, pelo amor de Deus. É daqui para frente, é quem está vivo. Quem já morreu, que se entenda com Deus. Mas os seus que estão daqui para frente, da sua geração, da sua genealogia para frente, há uma promessa de Deus. E a gente precisa construir, ou melhor, cooperar para essa construção, para que nós possamos colocar a nossa casa dentro dessa barca. Sabe? Olharmos para esse contexto como Jesus Cristo é o grande barco, a grande porta da salvação, o grande Deus, a provisão de Deus sobre a terra para nos levar para a glória. Porque Ele mesmo declarou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando Jesus declara isso, nós temos que compreender o seguinte: então, se eu construir a minha vida no Senhor, se eu edificar a minha vida no Senhor, o próprio Deus vai selar essa porta. De jeito que o inimigo, de jeito que os adversários, de jeito que os fortes, de jeito que os injustos não tenha poder de entrar para destruir. Porque imagina comigo, igreja, se Deus não faz do jeito que Ele fez, aquela multidão, aquelas pessoas que estavam pervertendo a terra, destruiria aquela arca e nem Noé se salvaria. Se Deus entrega o projeto para Noé e fala assim: Noé, põe aí um cadeado aí, porque você é um artesão de primeira, né? É lógico que se Deus tivesse mandado fazer, seria algo bem diferenciado, né? Eu não acredito que Deus ia mandar ele fazer uma tranca mequetrefe, né, irmãos? Certamente ia ser um negócio bem feito, mas eu prefiro crer na mão de Deus fazendo do que nas nossas mãos, porque nós erramos, nós falhamos. Pode ser que Noé pegasse uma árvore lá que não tivesse muito forte, não aguentava a pressão, quebrava a tremela, né, irmão? Você sabe o que é tremela? Alguns sabem, outros não, né? Os mais novos aqui, né? Deve que não sabem. Sabe, não, irmão? Depois o James vai explicar para você. Mas eu já vi, James, aqui,
Não vai falar que é a língua, tá? Pelo amor de Deus. Senão vai dar ruim. Eu já vi alguém falar, faz essa tremela, pelo amor de Deus. Deus seja louvado. Mas a gente entende, irmãos, que Deus, Ele faz tudo perfeito. E nós vemos também, se você puder abrir comigo aí a sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20. Aleluia. Apocalipse 3, versículo 20. O Senhor faz aqui algo interessante. Jesus, ele ministrando, ele fala a respeito do grande pai de família, que é o próprio Deus. E nessa revelação que Jesus passa para João, em Apocalipse, ele também fala a respeito de porta, de estar batendo. Só que, dessa vez, o Senhor, pela sua misericórdia, das outras duas passagens que nós lemos, eu quis nos fazer compreender que Deus está dizendo para a gente estar pelo lado de dentro e Ele fechando a porta. Só que agora, como Deus faz um projeto de salvação, Deus começa, dentro desse texto, dentro da mensagem de hoje, Deus começa por Noé, para salvar a nossa família. Vamos conjecturar desse contexto, nesse entendimento, para a salvação da nossa família. Deus está enfatizando que nós temos que estar pelo lado de dentro. Só que agora, o Senhor, que deveria também estar dentro dessa arca, Ele está pedindo para entrar. A Bíblia vai dizer para nós, no versículo de número 20 de Apocalipse, do capítulo 3, que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, aleluia, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei, aleluia, com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está fazendo agora algo diferente, um convite, né? Ele próprio está batendo nos corações, nas portas. Filhos, eu sei que vocês construíram trancas, cadeados, pensamentos, ideologias, uma série ou inúmeras coisas na mente, no coração, que se tornou um bloqueio, uma tranca terrível. E como é difícil entrar no coração do homem. Quando eu digo homem, irmãos, homens e mulheres, viu? E tem coração de mulher que é mais difícil ainda. Rapaz. Tem coração difícil de entrar. Você começa a entrar e fala assim, opa, tem mais um segredo, você não descobriu. Aí você tem que recuar, orar, fazer campanha, jejuar. E aí Deus dá o segredo, né? Porque nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Nada, nenhum segredo, nenhum cadeado, não tem nada que Deus não pode adentrar e fazer uma mudança. E a gente vai observando que Deus, o Senhor, está pelo lado de fora batendo para ver se acha espaço para entrar. Só que o Senhor Jesus, ele fala assim, olha, se você abrir o teu coração,
quem vai ganhar é você. Quem vai ser beneficiado é você. Se você deixar eu entrar na sua vida, quem vai ser contemplado é você. E muitas das vezes a gente, com os nossos atos ou atitudes ou pensamentos, a gente fica assim, olha, Deus, até aqui o Senhor pode chegar, em tal área da minha vida o Senhor pode acessar, mas aqui não. Ainda não, porque eu ainda vou fazer isso, fazer aquilo. E o Senhor está falando assim, deixa eu entrar, porque quando eu entrar, eu vou fazer a mudança que precisa ser feita. Eu vou cear contigo, comunhão, e você comigo. Irmãos, você poder sentar com o Senhor e ser servido deixa eu achar aqui, da presença do Senhor, das maravilhas que Deus tem para nós. Não estou dizendo apenas de coisas momentâneas, não. São coisas que o dinheiro não consegue suprir. São coisas que o sentimento não alcança. São coisas que ninguém, nem sua mãe, nem seu pai, nem o seu melhor amigo pode fazer por você ou por mim. Sabe? A abrangência, a magnificência do nosso Deus, do nosso Senhor, quando Ele verdadeiramente entra em nossa vida, nos momentos que a gente olha assim e fala, olha, eu não vejo solução para tal coisa e de repente Deus te mostra a solução. Em situações de enfermidades que a medicina ou um medicamento não consegue chegar para resolver ou não tem mais solução, Deus tem a solução e resolve. Na área da nossa família, do sentimental, casamento, às vezes já está, não seria nem um fio, né? Seria a capinha do fio para desmanchar, né? Já corroeu até só está faltando aquela última linhazinha para destruir, para ir para o cartório, ou já chegou ao ponto de ir até lá, talvez, para assinar e falar assim, ó, acabou. E o Senhor chega e fala assim, continua porque eu vou entrar nessa tua causa. Problemas que nós olhamos e não vemos solução. Causas que nós olhamos e a justiça humana fala assim, você perdeu, você vai ter que pagar ou você não vai ter direito a ela. E Deus está no alto trono dele dizendo assim, eu assino embaixo, é sua, é seu, no tempo certo chega. Só que a gente às vezes não compreende, né? E Jesus está lá insistindo para entrar. E o coração duro, pedrificado, difícil de adentrar. E Jesus querendo adentrar. Só que o interessante, irmãos, que o nosso coração ele é mole para ceder às coisas que não agradam a Deus. E eu falo com conhecimento de causa, tá? Infelizmente eu já tive um passado, como quase todos que aqui estão presentes, talvez com exceção daqueles que nasceram em Cristo Jesus, mas eu que infelizmente vim do alcoolismo, né, e de muitas outras coisas mais, né, se for falar não vai dar tempo, mas a gente é inclinado, é fácil a deixar-nos levar ou amolecer o coração. Olha para vocês verem como que é mole, fácil, fácil. Um amigo seu, uma amiga, e tipo assim, amanhã, né, sexta-feira, meu amigo,
Sexta-feira, eu não sei aonde tem aqui, não quero saber, que vocês também não saibam e não queiram saber, né? Que na minha época eu conhecia muito esses lugares assim, né? Os forró, os cabaré da vida, né? E aí chega na sexta-feira, o convite é, sexta-feira lá no bar do fulano de tal, vai ter o forrozão do não sei quem. A banda, né? Hoje é as bandas, né? Antes não era forró, hoje a banda fulano, Bertano vai estar lá, vai ser maravilha. E antes eu nem WhatsApp não tinha, mas o boca a boca, a notícia corria. E todo mundo sabia que ia ter a banda fulano de tal. E aí, a primeira coisa que a pessoa faz é se preparar para curtir a noite, né? Sexta-feira, trabalhei a semana inteira, estou cansado, agora vou relaxar, né? Tomar uma para relaxar, mas é um engano terrível de Satanás, né? Mentira pura. Pude provar isso na íntegra. E a gente só se destrói, só se acaba. Só que também nessa mesma época tinha um abençoado que eu não... Sabe, irmãos, aquela pessoa que você deseja tanto você poder encontrar um dia para você glorificar a Deus através da vida dele, assim, face a face, e não poder. Assim é o rapaz que eu falo que ele me ganhou para Jesus, antes de eu confessar Jesus publicamente. E ele me fazia o convite praticamente todos os dias. Não vou falar meu apelido, porque tem uns zoador aí que não vai me dar paz. Então, melhor deixar quieto. Tem coisa que fica no passado e fica lá, né? Morre lá, né? Até coçou a orelha ali para saber, né? Mas ele me chamava e falava... Pelo amor de Deus, rapaz, vamos para a igreja, vamos, porque Jesus te ama. Ele era da igreja Deus e Amor, né? Na época ele me chamava quase todos os dias, porque Deus vai fazer uma obra na sua vida, porque Deus vai mudar a sua história. E eu pensava assim, mas meu forrozinho eu não largo. Vai nada, e eu vou pro meu forrozinho, eu vou caçar a igreja, perder tempo na igreja, né? Pensava assim. Mas quando Deus tem um projeto, quando ele fala assim, quem está batendo aqui sou eu. Quem bate aqui e abre, tem poder de abrir a porta, sou eu. E quem tem poder de fechar também sou eu. Não tem o que fazer. E esse moço fazia o convite com frequência. E eu falava para ele se chama Djalma, não sei se é vivo ainda, mas ele tinha a minha idade aproximadamente na época. Eu acredito que se Jesus não tiver recolhido, é para estar vivo, né? Mas tudo acontece nessa vida. E ele me fazia o convite, eu falava assim, não, Djalma, semana que vem eu vou. Já viu aquela história do Criangu? Os mineiros conhecem isso aí, né, Jonas? Você sabe disso aí, viu? Fala que não sabe não, que você sabe. Se não souber, sabe assim mesmo. Aleluia. Amanhã eu vou. E esse amanhã eu vou quase que não chegava, né? E sempre uma desculpa. Hoje não dá porque eu tenho um compromisso, amanhã não dá porque eu também tenho um compromisso. Mas Deus falando assim, olha, você não vem pelo amor, eu te chamo na dor. E qual que você quer escolher? Eu falei, vou esperar a dor chegar. Eu sou bonzão, coraçãozão durão, eu vou esperar a dor chegar. Quando a dor chegar, eu entro na arca. Não faça isso, viu, irmãos? Quem está nos ouvindo aí, que vai nos ouvir posteriormente, não pague para ver, porque o tempo é agora. Pois diz a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração enquanto eu te digo hoje. Tá? É hoje. Por isso que muitos perdem a oportunidade de viver uma vida plena, porque acha que vai ser melhor lá fora,
que o que ele está vivendo é melhor do que o que Deus tem para ele ou para ela. E isso costuma gerar um preço muito alto e costuma não dar mais tempo. Porque depois que a arca foi construída, o Senhor selou ela por fora e ninguém mais pôde entrar. Somente aqueles que foi convidado a estar lá dentro. Que você seja um convidado em nome de Jesus a estar dentro. Que nós sejamos convidados e que nós verdadeiramente abrimos o coração, porque Jesus está batendo. Ah, pastor, mas eu já confessei Jesus, mas os pecados estão rodeando aí. Jesus está batendo todo dia, filho, filha. Eu estou aqui. Reconcilie comigo. Muda. Faça assim, porque se continuar desse jeito, você ainda vai ficar pelo lado de fora. O risco é muito alto. Sabe, ainda a gente está dentro e não poder participar. Porque Jesus, quando ele diz lá em Evangelho de Lucas, ele está se referindo de pessoas também que vão bater pelo lado de fora, mas que já ouviram, já estiveram dentro das congregações, já estiveram dentro da igreja, já participaram da presença, já ouviu, já confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas por uma infelicidade, por dar ouvido, Satanás saiu para fora. E sair para fora é um perigo, porque pode ser que não dá tempo da gente entrar novamente. É muito arriscado ou riscoso a gente vacilar nos últimos dias. E principalmente se a gente olhar, meus irmãos, nós vivemos bem perto da vinda de Jesus. A nossa geração, eu não tenho dúvida que nós somos a última geração para a vinda de Cristo. Se nós analisarmos, né, pastor, pelos acontecimentos que vem acontecendo em Israel, pastor, mas já teve isso antes. Leia com atenção, observe com mais, coloca os teus ouvidos, né, como diz a palavra, né, quem tem ouvido ouça o que o Espírito está dizendo. Fica ligado para a gente entender que isso nunca aconteceu antes e que está se findando. Não é tempo da gente brincar. Eu vou deixar Noé construir a arca, se ele quiser construir, ele que construa. Eu vou viver minha vida, vou ficar de boa, né? Porque ainda há tempo. E aí, repentinamente, Jesus recolhe a igreja. E agora? E o tempo? Acabou. Então, que em nome de Jesus Cristo, que nós possamos edificar a nossa família, a nossa casa no Senhor, todos os dias, compreendendo que a responsabilidade também, irmãos, dos nossos filhos, de estar na presença, de estar dentro da arca, é minha e é sua, tá? Você é responsável por colocar os seus filhos lá dentro. Agora, se eles não quiserem, não há o que ser feito. Mas o nosso dever, a Bíblia diz, ensina, pois, o teu filho no caminho que se deve andar. E quando já for velho ou crescido, não se desviará dele. Ainda que venha desviar, retornará, porque em nome de Jesus você ensinou o caminho. Que nós possamos profetizar nessa noite e decretar que não venha desviar, porque não é tempo, tá? Você fala assim, dá tempo, daqui 2 anos, 3 anos, e se Jesus volta nesse período? Individualmente para alguém, para eles, para nós, ou no coletivo. Então, que nós possamos compreender que, infelizmente, nós somos tendenciosos a
querer estar fora dessa construção. Mas o Senhor está chamando, entra para dentro, porque o pai de família vai fechar a porta. Ele só não disse que dia, nem a hora, né? Nem os melhores, os mais estudiosos, os que recebem visões, revelações, têm essa hora e nem o dia. Porque se nem o próprio Senhor diz que não sabe nem os anjos, somente Deus, mas vai acontecer. Por isso que ele está dizendo, olha, filho, filha, eu estou pelo lado de fora, batendo, mas eu quero estar dentro. Porque além, olha que segurança, olha que coisa maravilhosa. Além da proteção de estar dentro da arca que o próprio Deus construiu, edificou, e o próprio Senhor Jesus conosco. Aí, meu irmão, minha irmã, somos imbatíveis. Porque se o Senhor estiver conosco, pode vir o que vier, nós venceremos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus e crendo que é melhor obedecer e estar construindo, edificando no Senhor, do que ser forte, valente, corajoso pelo lado de fora. Porque naquela época existiam muitos homens fortões, né? Gigantes, descendentes de Golias, os homens grandões. Morreram todos, pereceram todos. Seja alto, pequeno, baixo, corajoso, né? A gente vê aí homens e mulheres que se entregam e que parece que é um monstro de tão corajoso que é. Mas diante de Deus é nada. É um porqueira, é uma porcaria, um trapo. Não vale nada. Só basta o Senhor falar assim, tira o fôlego de vida. Acaba tudo. Não tem dinheiro, não tem ninguém, não há nada que possa ser feito. Mas se da mesma forma, aquele minúsculo, aquele pequenininho que se entrega, que coloca-se diante de Deus e compreende, Deus, eu não valo nada, eu não tenho nada, eu não sou nada. Diante de tudo, Deus, eu não significo nada. Deus também pode soprar o espírito de vida e fazer uma nova criatura, um homem, uma mulher para a eternidade. Forte, corajoso. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesta noite, mais uma vez, eu quero engrandecer e agradecer a Ti, bendizer o Teu santo nome, ó Pai, pelas Tuas ricas e misericórdias, pela Tua bondade. Sabemos, meu Deus, que pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, muitas das vezes nós vamos preferir andar pelo caminho largo, pela porta larga, porque o caminho estreito, a porta estreita, ela nos priva de algumas coisas, nos orienta a não viver ou não fazer algumas coisas que não agrada a Ti, que não são boas para nós mesmos. Mas o Senhor sabe qual é o caminho correto, o Senhor conhece qual é o melhor lugar, a porta perfeita que nós devemos entrar. E se nós compreendermos, Senhor, que nós temos que abrir o nosso coração, deixar verdadeiramente o Senhor entrar. E sabemos, Deus, que quando o Senhor entra, há mudanças. Aquele que mentia passa a não ter mais desejo de mentir.
Aquele que bebia, meu Deus, não tem prazer na bebida, porque o prazer que ele tinha, ele acha em ti. Da mesma forma, Pai, aquele que usa ou consome alguma tipo de droga ilícita, ó Deus, quando o Senhor entra, seja, meu Pai, prostituição, seja, meu Deus, traições, já não tem mais prazer nessas coisas, porque o Senhor é o nosso prazer, porque o Senhor nos sacia, porque o Senhor nos preenche, nos traz alegria que outrora nós achávamos que teria, Pai. Aquele prazer que nós achávamos que só acharíamos em algo momentâneo, passageiro. Hoje em Ti nós somos saciados. Por essa razão nós Te agradecemos, Pai. Por essa razão nós Te bendizemos e engrandecemos o Teu santo nome. Pedimos a Ti, meu Deus, ainda nesta noite, que o Senhor nos dê a capacitação, as orientações, como assim o Senhor fizera com Noé, a respeito da construção daquela barca ou arca, para que a sua família fosse salva. E esta orientação está na Tua palavra. Nos concede graça, ó Deus, a revelação por intermédio do Espírito Santo, para que nós possamos compreender, meu Pai, e instruir a nossa casa na Tua presença. Para que nós venhamos, meu Pai, ser achado por Ti todos os dias. Que o Senhor se agrade das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso coração. Deus, se em algum momento nós pecarmos e vamos, infelizmente, pecar, perdoa-nos, ó Deus. Concede-nos o Teu perdão, para que nós não venhamos ser achados pelo lado de fora, Pai, dessa embarcação que é Jesus Cristo. Para que nós venhamos estar, meu Deus, do lado de dentro, para a glória do Teu santo nome. Eu Te peço nessa noite, que o Senhor abençoe cada um, Pai, que aqui se faz presente, cada alma, meu Deus, que posteriormente venha ouvir a mensagem, em nome de Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor continue sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.